nos últimos 3 anos, esse é um levantamento feito agora em julho de 2022, nos últimos 3 anos, cresceu em 45% a concessão de auxílio-doença pelo INSS, em 45% para burnout. Ou seja, quando a perícia do INSS, a gente sabe que eles são extremamente rigorosos, mas quando o médico do INSS fala, sim, esse trabalhador está com burnout, é porque todas as evidências mostraram isso e ele não conseguiu fugir desse diagnóstico. Ele não conseguiu fugir de conceder esse auxílio-doença para esse trabalhador. E veja, tem 2 aspectos bem importantes. Primeiro de tudo, é o nosso compromisso ético com a integridade, com a vida. Nós, psicólogas, nós temos o nosso código de ética, que a prioridade nossa não é o resultado dentro de uma organização, não é a produção. A nossa prioridade é o ser humano, é promover a saúde mental, é promover a integridade, é não ser conivente com violências, está lá no nosso código de ética, ok? Então, primeiro de tudo, nós precisamos pensar em termos desses trabalhadores que nós podemos ajudar. E lembrando, não é apenas o atendimento individual, nós temos que ir lá na causa. O atendimento individual é importante, é super importante, mas nós temos que ir lá na causa. Onde está a causa? Dentro das organizações, dentro das empresas. E aí nós, como consultoras organizacionais, podemos contribuir para as organizações nesse sentido, fazendo um diagnóstico sério, consistente, com uma metodologia científica, embasada em metodologia científica, para poder levantar as causas, de aparecimento de burnout na organização, na empresa. Depois, propor intervenções que sejam realmente efetivas, consistentes, não intervenções superficiais, não intervenções assim, sabe, para ficar fazendo uma maquiagem, para ficar fazendo apenas uma catarse. O trabalhador vai lá, faz uma catarse, só que daí continua com o problema. Olha só como é sério. Há pouco tempo, saiu uma pesquisa dizendo que o maior... a percepção, desses pesquisados que eles tinham em relação à causa do burnout eram as lideranças, que faziam pressão. Claro, as lideranças têm o poder formal. Dentro de uma relação de trabalho, esse poder formal, ele vai pesar muito. As pessoas, às vezes, muitas vezes com medo, às vezes, de perder o trabalho, com essa realidade onde o índice de desemprego é muito alto, talvez nem de forma consciente, mas inconsciente, as pessoas acabam se submetendo a algumas situações que para poder sobreviver. E nós precisamos ajudar tanto esse trabalhador que adoeceu com burnout, quanto essas lideranças. Os 2 precisam de ajuda. Os 2 estão sofrendo também. Eu tive, foi quando? Acho que foi em junho, que eu dei uma aula, eu fiz uma oficina numa escola de negócios sobre saúde mental na estratégia das organizações, aqui em Curitiba. E participou dessa oficina uma profissional jovem, acho que ela não tinha... Não, ela tinha 30 anos, eu lembro que ela comentou, engenheira de uma multinacional, uma grande empresa, e que ela disse que ela teve o diagnóstico de burnout, e ela dizendo que tem sim psicólogo clínico dentro da empresa, terceirizado, que ela foi atendida por ele, muito bem atendida, mas qual que era a queixa dela? A queixa dela era que ela não teve um acolhimento nem da área de gestão de pessoas e muito menos da liderança dela em relação ao burnout. E aquela menina, eu tinha até que pôr alguns limites, porque ela queria falar, a necessidade dela de falar, de se expressar, de falar da dor dela, do sofrimento que ela estava vivendo. E como ela viu que ali tinha um acolhimento, mas teve momentos que eu tive que ir dando limites, porque,
Eu estava com uma oficina com quase 20 pessoas, eu não podia ficar focada só nela, né? Enfim, então vejam, inclusive a área de gestão de pessoas, muitas não estão preparadas para trabalhar com essas questões, e nós podemos ajudá-las, né? Estando de fora, não estando contaminada com a cultura, tendo uma percepção mais clara do que está acontecendo, usando metodologias científicas para realmente poder ajudar as empresas, as organizações. Então, veja, o que eu quero novamente falar para você? Né? Existem muitas possibilidades de trabalho. A gente tem um tempo aqui mais curtinho, não vai dar para a gente abordar todas as possibilidades, mas eu quis trazer esse dado do burnout, que está aí em alta, cada vez mais a gente começa a ver notícias, informações, né, nas redes sociais, em diferentes redes sociais, livros, pesquisas, enfim.